Olá, saudade de vocês, saudade dos nossos encontros presenciais, né, da nossa biblioteca ali. Mas é importante, né, que todos nós estejamos passando por esse momento para a gente tentar ressignificar algumas coisas e que bom que nós temos aqui a filosofia para nos ajudar a perceber, a perguntar, a ir além do contexto, né, de isolamento social, que a gente possa tentar entender isso para além do que está acontecendo agora, tentar entender a partir da existência, né, do existencialismo, tentar pensar, perguntar, questionar sobre as novas formas, sobre as nossas formas de existência, né? E eu não consigo deixar de parar de pensar na nossa última aula presencial, né, em que a gente estava lendo lá o Nietzsche, né? O livro tá aqui, ó, Humano, Demasiado Humano. E eu não consigo parar de pensar naquela frase, né, das nossas leituras, da frase que orientou a nossa última aula presencial, né? Que fala, né, aquela frase que diz assim: o homem que jaz doente na cama descobre por vezes que geralmente está doente do seu emprego, do seu negócio ou de sua sociedade, e que por meio deles perdeu todo o conhecimento racional de si próprio. Tira essa sabedoria do ócio a que a sua doença o obriga. Então, todos nós aqui, né, estamos confinados, né? Estamos no isolamento social compulsório, né? A gente não escolheu estar aqui. A gente está colocado nesse espaço e uma vez colocado nesse espaço, necessariamente importante para a gente tentar minimizar aí as catástrofes e as consequências desse vírus, é importante a gente ressignificar, né, nossas relações. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma aula, olhando para o celular, tentando imaginar vocês e como vocês vão receber essa aula, o rostinho de cada um, né? Essa necessidade de falar sobre o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento, que a gente está ressignificando muita coisa em pouco tempo, né? A gente está em um processo de muitas mudanças num período bem curto, né? E acredito que isso está sendo bem difícil para todos nós, né? Porque é um desafio, né? Antes a gente tava em um dia a gente se encontra, se abraça, se beija, né? Se toca, sente um ao outro presencialmente, o afeto. E no outro dia a gente tem que ficar isolado em casa, né? Para tentar minimizar aí a propagação de um vírus, né? De uma pandemia que está atingindo não só a nós, né, mas a muitos outros contextos, né, ao mundo todo. Então, como ressignificar eu mesma para gravar essa aula? Eu estava gravando aulas, aí tinha colocado meu casaquinho, estava sentadinha na mesa, toda, né, padrão e tal. Aí eu comecei a pensar, é aula de filosofia. A gente precisa, por que presencialmente a gente faz uma aula leve, tranquila, todo mundo à vontade, e por que virtualmente eu teria que construir uma aula proforme? Então eu decidi em ficar o mais à vontade possível e para de alguma forma também trazer alguma coisa de conforto para vocês, né? Eu vou pegar até uma almofadinha aqui para que a gente fique confortável, para que seja confortável de alguma forma. Porque eu tenho lido algumas coisas, tenho visto algumas coisas e a gente tem passado por uma situação sem precedentes, né? É uma situação nova para todo mundo e novas situações exigem de nós novos posicionamentos, né? A gente está tendo que reaprender muita coisa. Mas como reaprender se a gente vai seguir sempre os mesmos caminhos, se a gente tem um mesmo modus operandi, ou seja, a gente vai fazer as coisas diferentes, mas de uma mesma forma, né? Deixa eu explicar melhor. A gente está sendo convocado pelo planeta Terra, né, a fazer diferente. Só que a gente só sabe fazer do mesmo jeito. A gente só consegue fazer do mesmo jeito. A gente só vai fazer diferente a partir do momento que a gente ressignificar, a partir do momento que a gente refazer. E isso não é fácil, e para isso é necessário a gente mergulhar, fazer um mergulho existencial,
né? E eu acho e eu acredito que a filosofia, as artes como um todo, para nós nesse momento, são um grande bálsamo, né? Como dizia o Schopenhauer, né? A arte aí traz pra gente várias formas de ressignificar essa vida, né? Essa nossa vida de forma existencial. E aí, pensando agora nessa ideia de que a gente está na casa, a gente está com tempo, mas no ambiente da casa, a gente às vezes quer reproduzir os mecanismos de tempo, de organização que a gente está acostumado a fazer. A gente quer uma rotina, a gente precisa de uma rotina para se orientar, né? Algumas pessoas estão clamando por essa rotina, estão trazendo essas rotinas para dentro das suas casas. Mas eu acredito que cada um vai passar, né, por essa situação do jeito que sabe, do jeito que pode. E eu acredito que o mais importante agora é a gente ser atencioso com o outro, no sentido de que prestar atenção no tempo, nos processos, né? Que os processos eles são diferentes e cada um recebe esse processo de uma forma. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente respeitar os tempos, o tempo do outro, né? É importante a gente entender, por isso que eu resolvi fazer essa aula aqui da forma mais leve possível, que seja um espaço de reflexão, que seja um momento de reflexão. Espero que a gente consiga em algum momento fazer algumas lives, fazer algumas coisas nesse sentido, né? Para que eu também possa escutar vocês, para que vocês também tenham esse espaço de poderem falar um pouco da angústia, das descobertas, das angústias, né? De estar vivendo, né? Porque a gente está assim, né? Numa montanha russa de emoções, né? E isso é normal, tudo bem, não tá muito legal, tudo bem, a gente está mudando junto. E a gente precisa ressignificar sim, a gente precisa reaprender sim, a gente precisa refazer sim. Mas eu acredito que esse processo também é um processo muito individual, né? Individual no sentido das decisões que cada um vai tomar daqui por diante, né? Filosoficamente falando, é um grande mergulho, né? Como eu falei, na existência, né? Um grande mergulho no existencialismo, né? Então a gente falou bastante sobre existencialismo nas aulas anteriores. Agora a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a fenomenologia, tá? A gente vai tentar seguir um pouco. Antes disso, eu pedi a vocês para fazerem escritos, né, existenciais, para separarem um caderno, um lugar onde vocês possam escrever, né, sobre a quarentena de vocês, identificando nela características existenciais, existencialistas a partir dos 3 autores, né, que a gente aprendeu, né, Schopenhauer, Nietzsche. Então, o que acontece? É necessário, e o Kirk, né, Kirk, Schopenhauer e Nietzsche, então é necessário que a gente analise esse momento, escreva, dê sentido não, dê significado, atribua algum significado, né? Não sei para vocês, mas para mim escrever ajuda muito a atribuir alguns significados, a falar, a entender, a simbolizar, né? A organizar de alguma forma isso. Então escrevam, porque a gente está nesse mergulho existencial. Até quem não quer estar, está também. Porque o momento é um momento de mudança. É um momento de mudança. Mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente se coloque resistente a ela, mas as mudanças estão aí. Novas formas de organização social, novas formas de sociabilização, né? De socialização, né? De sociabilização no sentido de a gente está tendo que reprogramar, né? A nossa convivência, a gente não pode mais estar fisicamente, como que a gente faz isso virtualmente, né? Sem perder o quentinho, né? Do abraço, do afeto, do, do que é ser humano no sentido mais profundo, né? Da palavra. Então, espero que a gente consiga, que a filosofia de alguma forma traga pra gente as possibilidades de fazer esse mergulho existencial,
façam esse caderninho, isso vai ser uma parte do nosso processo avaliativo, tá? Escritos existencialistas, escrevam sobre as angústias, né, elaborem isso de alguma forma e tentem identificar ali algumas características dos autores, né, que a gente estudou, do Kierke, do Schopenhauer e do Nietzsche, né? Então, para vocês entenderem as características desses autores, é bom dar uma visitada lá no livro, dar uma olhada nas características específicas, né, da linha de pensamento de cada um. Mesmo dentro do existencialismo, cada um tem suas especificidades, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre fenômeno, né, sobre fenomenologia. E aí a gente vai seguir, né, vamos falar basicamente hoje de 3 autores. A gente vai falar um pouco do Kant, né? E o Kant chama de fenômeno a ideia de aparição, é aquilo que aparece, né? O Kant, ele entende que a gente não percebe as coisas em si, né? A gente não consegue perceber as coisas em si, mas como elas aparecem para nós. Ele diz assim: eu não percebo as coisas como são, mas como elas aparecem para mim. Por exemplo, né? Aqui tá, né, uma caneta, que pode ser, né, uma pimenta também, né, tem o formato de uma pimenta e tudo bem. É uma caneta, mas eu não consigo, segundo Kant, compreender o que esta caneta é, mas apenas o que ela significa para mim, né? Que é diferente do que vai diferente do que vai significar para o outro, né? Essa caneta para mim, por que eu escolhi essa caneta em formato de pimenta, né? E por que eu, né, escolhi essas cores, vermelha, verde, por que atribuíram essas cores a essa caneta? Então eu não consigo compreender o fenômeno, né, em si, segundo Kant. Eu não consigo compreender o fenômeno em si. Eu só consigo compreender como ele aparece para mim, como eu vejo essa caneta, né? Então, basicamente, é isso, né? E o Hegel, né? O Hegel, ele fala também que o fenômeno, né, é o absoluto que aparece naquele instante. É aquilo que você conseguiu apreender, que é aquilo que você conseguiu visualizar naquele instante, que é transitório, que é passageiro e que amanhã já é outra coisa, né? Então, o Kant diz pra gente que a gente não consegue perceber os fenômenos em si, mas como eles aparecem para nós, né? Isso passa por nós, passa pelos nossos sentidos, né? E o Hegel fala sobre esse absoluto presente em cada instante, que se renova, se modifica, tá? E esses são 2 autores que serão base, né, para a fenomenologia. Mas, além desses autores, a gente vai falar um pouco mais sobre o Russell, né? O Russell, ele diz basicamente isso, que não há consciência pura, né? E o que o objeto não existe em si. Lembra que a gente falou que a filosofia, né, o existencialismo filosófico aí, ele tá fazendo uma crítica à ideia da razão pura, né? Então, o fenômeno, né, a fenomenologia, em Russell, ela traz aí uma crítica dupla. A crítica aos racionalistas e a crítica aos empiristas, né? A partir do momento que o Russell diz que não há uma consciência pura, que não existe uma consciência pura, ele está questionando, né, a razão. Ele está dizendo que a razão, ela tem limites. Então, ele está criticando os ideais racionalistas, né? Entendendo que esses ideais racionalistas, eles não são totais no sentido de compreender o fenômeno. Eles não são eficazes, totalmente eficazes, eles não compreendem, eles não dão conta do fenômeno enquanto coisa, porque a razão, ela tem os seus limites, né? Não existe uma consciência pura. É sempre consciência em relação a algo, né? Como as coisas aparecem. E quando ele fala que o objeto, ele não existe em si, ou seja, o objeto não existe sozinho, mas ele existe a partir do que eu entendo dele, ele está fazendo o quê? Uma crítica aos empiristas. Ele está fazendo uma crítica aos contextos de experimentação, né? Porque a razão, né, no século das luzes, né, a gente tem aí um apelo à razão, né? A razão como forma de solucionar
resolver os mistérios da natureza, de como se organiza o cosmos e tudo mais. Mas aí a gente tem que entender também, segundo, que existem coisas que estão para além da razão, né? E a fenomenologia, ela traz esse apanhado também, né? Para além da razão e para além da experimentação. Por quê? Né? A sociologia, a filosofia moderna, como a gente conhece, né? A ciência moderna, né, na verdade, desculpem, a ciência moderna ela está calcada, baseada nos artifícios da razão, né? Entendendo que essa razão seria o parâmetro para se compreender todas as coisas que regem o universo, o cosmos e tudo mais. Então há um apelo muito grande para a razão. Tanto os existencialistas quanto o pessoal da fenomenologia coloca essa questão da razão. Assim, como assim a razão? A razão é a resposta para tudo? Como assim a razão dá conta de tudo? Né? Como assim a razão ela consegue abarcar a totalidade dos acontecimentos, né? Então, o Husserl está dizendo que a razão ela não vai conseguir abarcar essa totalidade, que existem coisas que ultrapassam, que estão para além, né? Que é um fenômeno. O fenômeno, ele não é compreendido apenas pela razão, é compreendido a partir da razão, mas a razão não dá conta de todo esse fenômeno, de toda essa aparição das coisas, né? Então, há uma crítica à ideia da razão pura, né? Da razão como o produto final, a resolução para todas as coisas, né? E há também uma crítica à questão da experimentação, né? Porque se a gente pensar novamente na nossa ciência moderna, baseada na razão, nos métodos racionais, e aí a partir da razão se criam esses métodos científicos, né? E aí a gente tem um grupo de pessoas, uma escola chamada Escola dos Empiristas, né? O que basicamente seria essa escola empirista? Né? É o processo de experimentar, né? O processo pensamento hipotético dedutivo, né? O processo de buscar lógica a partir da experimentação, né? A partir dos experimentos, a partir das experiências, a partir de uma observação dos objetos. E a partir da observação desses objetos, trazer resultados, trazer resoluções, trazer conclusões. Então, Husserl está criticando também os empiristas, porque ele diz: o objeto não existe em si. Se o objeto não existe para além do que eu vejo dele, como é querer que a minha observação sobre ele seja uma ideia acabada, um produto final? Então, Husserl, ao mesmo tempo, está fazendo uma dura crítica a quem? Aos racionalistas e aos empiristas, entendendo que a razão, né, a partir do momento que ela não existe uma razão pura, mas uma razão como o Kant está trazendo para gente, como uma ideia de aparição das coisas, né? É o que eu vejo, é como eu percebo o mundo. A minha razão é como criar uma ideia de razão universal, como entender a partir dos processos racionais o universo, se esses processos racionais estão associados ao indivíduo no sentido de como ele experimenta esse mundo, né? A gente está vivendo esse momento agora e cada um está experimentando de uma maneira. Os escritos que eu pedi a vocês, cada escrito virá cheio, virá condensado de como vocês percebem o mundo, né? Uns irão perceber de uma forma, outros irão perceber de outra forma, né? E aí há uma crítica a essa razão. Como criar uma razão totalizante, uma razão que dê conta de responder todas as coisas, se esse processo racional é feito a partir de pessoas, né, que percebem o mundo de forma diferente, né? Aí então tem a questão da experimentação, do experimento, da ciência experimental, dos processos de experimentação, dos procedimentos de experimentação. E aí o Husserl cria uma nova crítica. Como assim a experimentação vai fechar o sentido se o objeto ele não existe sozinho? O objeto só existe para quem está observando ele, né?
Às vezes, né, e a gente está agora, nesse momento, passando por isso, né? Por exemplo, o coronavírus. Coronavírus é um vírus novo, mas que tem bases antigas, né? De mutações de outros períodos, de outras questões. Então, o corona existe. Mas agora que a gente está experimentando ele. Então, o que acontece? Ele já existia pra gente, né? Já existia em outros contextos, mas agora ele é real para nós, porque agora que nós estamos experimentando ele aqui na nossa sociedade. Antes, o corona era apenas uma notícia que a gente via no jornal, né? Agora ele chegou na nossa sociedade, ele chegou até nós, ele está perto da gente, ele está circulando na nossa sociedade. E aí o que acontece? Agora a gente está se dando conta de como corresponder a isso a partir do momento que ele existe. Ele não existe em si, né? Ele existe a partir do momento que a gente percebe ele também, né? Porque, como eu falei, antes ele era só uma notícia. Era uma notícia lá da China, era uma notícia lá da Itália. Existia, né? Existia, mas a gente não estava tendo a experiência, né? A gente não estava experimentando ele aqui no nosso contexto. Agora ele existe e nós estamos passando por essa experiência. Então, esse objeto, né, o vírus, né, ele tá sendo experimentado por nós na nossa sociedade. E a gente não estava pronto e nunca estaríamos também, né, para receber, porque o novo, aquilo que não foi experimentado ainda, a gente não tem como saber como responder aos novos processos. Então a gente está se ressignificando e por isso que é tão difícil para todo mundo, né? Porque a gente está tendo que se reinventar, né? Tendo que criar a partir do que a gente já tinha, né? Que são o que o Kant fala das estruturas apriorísticas, né? O que são as estruturas apriorísticas? O que vem a priori, o que vem primeiro, né? A gente tinha, antes da gente experimentar na pele, de fato, real, o coronavírus, a gente tinha uma ideia do que ele era, né? A gente tinha uma ideia distante do que era o coronavírus lá. E agora que ele vem para a nossa sociedade, que ele está perto da gente, a gente está tendo que ressignificar. Mas essa ressignificação, ela só é possível a partir das estruturas anteriores. Como assim estruturas anteriores? Estruturas apriorísticas, né? Como eu percebo o mundo, como que eu reajo em situações de crise, como que eu comumente eu sou muito ansioso, eu sou muito calmo, né? Por exemplo, para quem me falando sobre mim, minha estrutura priorística, né? O que é a priori, o que está anterior, ansiedade. A ansiedade já existe para mim, com o corona, sem o corona. Agora, introduzindo esse corona ao processo de vida. Como lidar com essa ansiedade, que já é uma coisa anterior ao corona, né? Agora com o corona, né? Como lidar com essa ansiedade que já é pré-existente, né? Então, muitas coisas ficam evidentes agora, né? A questão da ansiedade. A ansiedade, ela é anterior, usando o exemplo meu, anterior ao corona. Mas agora, né, eu tenho que lidar com a ansiedade e lidar com uma ansiedade dentro de um contexto de vírus, de pandemia, né? Ou seja, o que tinha a priori, como que eu respondia isso a priori, como que eu vou responder isso a posteriori, ou seja, agora, né? Agora, atual e a posteriori, depois disso, né? E eu acho que isso é bastante importante para a gente pensar, né? O a priori, o que existia anterior, que agora fica muito evidente, aquilo que nos afeta, de como que a gente consegue lidar ou não lidar com essas questões e o que acontecerá depois disso. E o importante é a gente entender que nós todos estamos juntos nesse barco, né? Que é novidade para todo mundo, que está ansioso,
é um fato, que está nervoso, né? Enfim, né? Tudo bem, tudo bem. Espero que esse período, de alguma forma, traga pra gente o pensamento sobre o que é esse mergulho existencial mesmo, sobre o que é mais importante, sobre onde estão calcadas nossas bases, né? Porque do dia para noite, tudo que a gente conhecia como vida em sociedade, né, se desfez no sentido de a gente se encontra todos os dias na escola. Aí a partir de um dia, não, a gente não vai se encontrar na escola mais. E aí, como assim? Como que se seguirá, como se seguirão essas relações daqui por diante? Antes a gente fazia, como eu falei, aula presencial, abraçando, sentindo, tocando. E agora? Né? A gente está aqui conversando com uma tela, tentando fingir normalidade, né? Para que o outro receba isso de alguma forma, que isso traga algum conforto, né? E a gente está tendo que refazer, né? E eu espero que seja isso, espero que seja um momento para todos nós fazermos esse mergulho existencial, né? Sobre um fenômeno que pra gente é muito novo. Até a próxima. Beijos, muitas saudades de vocês. E vamos junto, continuemos.